Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência. E você que está chegando hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei, o seu não gostei depois de assistir o vídeo. Claro, pode dar o seu não gostei também, porque aqui a gente tem que ir melhorando cada vez mais. É somente com os ajustes que vocês solicitam aí que a gente vai melhorando. Bom, gente boa, meu muito obrigado também a todos os colaboradores do canal. Você que de maneira formal ou informal faz o auxílio com o nosso canal. Nosso canal não tem tantos seguidores no YouTube, então ele ainda precisa deste auxílio que vocês fazem. Muito, muito obrigado. Sem o auxílio de vocês, nós não poderíamos aqui manter durante tanto tempo o canal de Escola Teófilos no ar. Muito obrigado. Bom, gente boa, vamos lá. Hoje, 23ª lição do livro do Gênesis, vamos falar sobre duas personagens muito interessantes, Abraão e Agar, na sua relação do homem que tenta ajudar Deus. Ajudar Deus. Ou seja, o homem que não entende de pronto o projeto de Deus e mesmo que tenha fé, essa fé tem as suas fraquezas, tem as suas incoerências. Então, na leitura, na pergunta que a gente tem que fazer ao texto, o autor bíblico ele coloca esta reflexão como a reflexão central, fundamental, ou seja, a posição do homem que tenta ajustar esta realidade. Que realidade é essa? O auxílio ao projeto de Deus, que Deus vai fazer as bênçãos. Então Deus tem um projeto para isso. E aí, o homem que muitas vezes não sabe esperar em Deus, não sabe o tempo de Deus, não sabe respeitar, entender os caminhos de Deus, da graça de Deus. Isso é muito interessante. Então, essa é a história de Agar. Esse tipos bíblico para mostrar como é que se organiza esse ímpeto do homem de fazer as coisas acontecerem à sua maneira. A fé de Abraão, então, ela não é uma fé sem as suas fraquezas, né? O personagem que é descrito pelo nosso narrador bíblico, ele é descrito com os seus lados negativos. A promessa de Deus não é totalmente levada em conta no sentido que agora estamos sendo informados sobre a tentativa humana dessa realização. Então, sim, Deus disse que terá uma linhagem tão numerosa quanto as estrelas do céu. Ele garantiu com toda a sua força que isso vai acontecer. Mas, no entanto, porém, contudo, todavia, enquanto isso, naquele momento, Abraão não está vendo as criancinhas correr em volta dele, não está vendo os seus filhos subirem nas árvores, né, ralar joelho, não está. Ele tem uma esposa que está envelhecendo e ele que já está velho. O relato do capítulo 16 é precisamente entendido como uma tentativa humana de superar esses obstáculos. Os obstáculos, inclusive, da esterilidade. Mas há um risco. E esse outro risco, nós temos que entender ele também. Antes, nós devemos nos lembrar, Sara, no Egito, arriscou ser levada pelo faraó. Agora há o risco de que os descendentes de Abraão venham de outro lugar que não seja Sara. Então, até onde Abraão entendeu qual é o panorama do cumprimento da promessa. Então, o episódio que é contado de acordo com os hábitos antigos, nós vamos nos deparar com uma população oriental, que tem origem na Mesopotâmia, que segue os hábitos daquele ambiente, que segue, de certa maneira, o próprio Código de Hammurabi, né? Não nos esqueçamos que o Decálogo ainda não chegou para Abraão. Então, o Código de Hammurabi, por exemplo, ele reconhecia a possibilidade do servo substitua a amante para gerar os filhos em vez da amante. Mutatis mutandis, ou seja, comparando, é um sistema de reprodução assistida, de acordo com os métodos antigos. Eles tinham menos chance de pesquisa e se ajustavam em sua casa, com o que podiam. Ou seja, não tinha um médico, alguém que podia ajudar na fertilidade desta mulher, que podia fazer um método de reprodução. Ou seja, não tinha isso. Então, o que eles tinham era
as escravas, eles tinham as servas. Então o episódio, ele não é apresentado como um fato positivo. Os senhores estão entendendo isso? Não é uma coisa positiva, mas é um quadro que chegou ao narrador pela tradição. E apresenta isso, e o próprio autor apresenta isso de uma forma negativa. Ou seja, ele quer mostrar como é que, quando a gente tenta interferir no plano de Deus, na natureza de Deus das coisas, dá ruim. Mas, por outro lado, para nós também cabe uma reflexão. Não devemos ler com um olhar moralista. É, sim, apresentado de uma forma negativa, mas não moralista. Porque, repito, eu já disse isso aqui outras vezes, vou dizer, não estamos lendo história de santos. Não estamos lendo história de santos. A Bíblia, ela não pretende apresentar, de maneira especial no Antigo Testamento, imagens morais de bom comportamento para imitar. Ela apresenta situações reais. Essa é apresentada de forma negativa até. Mas a seleção da tradição das pessoas que caminham na fé, portanto, Abraão é modelo de um homem de fé, mas não pelas atitudes. Não pelas atitudes do que fez. Assim sendo, esse relato do capítulo 16 também é apresentado como uma atitude crítica do próprio autor, não como um elemento positivo. Não é automático que tudo que Abraão fez é bom. Não, o próprio autor está colocando isso. Inclusive, nós temos isso nos evangelhos. Qual o motivo de você escutar Jesus em um momento feliz és tu, filho de Simão, né? Porque não foi nem a carne nem o sangue, mas o próprio Deus. E no outro momento, Jesus está olhando para Pedro dizendo assim, afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Exatamente a mesma cena. Exatamente a mesma cena que nós temos aqui. Só que não dessa maneira. Então devemos ter cuidado para não transmitir essa ideia de que tudo que os autores, as personagens bíblicas fizeram é da vontade de Deus e ação de Deus. Porque não é assim. Nós aqui, recebemos a história e percebemos que Abraão, ele faz muitas coisas positivas. Mas isso que ele está fazendo e vai fazer agora não é. Então o discurso, ele não se encaixa dentro da nossa moralidade atual. Então nos perguntamos, por que ler essas coisas na Bíblia? Essas histórias que, de certa maneira, têm uma moralidade duvidosa. O problema está aqui, na nossa cabeça. Não está na Bíblia. É por isso que temos que corrigir a nossa abordagem e mudar o método de leitura. Eu não estou lendo a Bíblia como estou lendo o livro de santo. Eu não estou lendo a Bíblia fazendo julgamento moral. Eu não estou lendo uma peça jurídica onde que eu sou o juiz da história. Eu estou lendo histórias reais, que como a minha e a sua, tem os seus dias bons e tem os seus dias ruins. Tem os seus dias de glória e os seus dias de derrota. O problema é aqui. Então, para entender essa história exatamente naquilo que ela quer nos ensinar, temos que mudar aqui. A iniciativa é de Sara. Sara, que é chamada de Sarai. Sarai, que observa agora com dor que ela não pode ter filhos. E, portanto, propõe a Abraão se juntar à sua serva Agar, a egípcia. Então, olhem, né? Você sai do Egito, mas o Egito não sai de você. Né? Gênesis 16, 1-3. Sarai, mulher de Abraão, não tinha dado filho, mas possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse a Abraão, eis que o Senhor me fez estéril. Rogo-te que tomes minha escrava para ver se pelo menos ela ou por ela posso ter filhos. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Sarai tomou, pois, sua escrava, Agar, a egípcia, passando 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã, deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Então, problema. Finalmente foi resolvido. Não é bem assim. Depois de uma longa espera, Abraão finalmente está esperando um bebê. Mas dentro da tenda temos outros problemas. Imagine que aquela serva agora é mãe do herdeiro do chefe. Gênesis 16, 4-6. Esse aproximou-se de Agar e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar a sua senhora. Eita, nós! Então Sarai disse a Abraão, caia sobre mim o ultraje que me foi feito.
Deite, minha escrava, e ela, desde que concebeu, olha-me com desprezo. O Senhor será juiz entre mim e ti. Abraão respondeu-lhe: Tua escrava está em teu poder, faze dela o que quiseres. E Sarai maltratou-a, de tal forma que teve que fugir. Olha só. E Abraão deixa Agar no poder de Sara. E a cena rapidamente esboçada relembra um quadro de relações psicológicas interessantes. Eu acho que todos vocês imaginam a cena, né? O que aconteceu? Aqui houve uma inversão de situação. A dona da casa passou a ser escrava. Escrava da escrava. Há uma inversão de situação. Então, olha o que acontece quando a gente tenta interferir no projeto de Deus. É a transição do servo para o amante. Agar, no momento em que sabe que está esperando uma criança, levanta a cabeça e se torna arrogante. Ela se torna a amante e despreza Sara. E Sara passa a ser escrava dos caprichos dessa escrava. Poderíamos encenar diálogos e deixar a nossa imaginação aqui tentar reconstruir esses diálogos, né? Em que Agar se ofende com as ordens da sua senhora e ofende Sara, lançando-lhe flechas, dizendo-lhe que ela vá para longe, que ela é uma incapaz. Ela humilha, porque ela não pode ter filhos. E agora também será ofendida. Ela é censurada. Ela tomou iniciativa, ela deu essa direção, ou seja, Agar, ela está construindo a cama dela. Precisamente para ajudar na promessa, ela queria ajudar Deus acreditando que ele não era capaz de fazer sozinho. Olha o que eu estou dizendo aqui. Sara quis ajudar Deus achando que Deus era incapaz de fazer isso. Ela está ajudando Deus a corrigir as coisas. Ela está criando uma fertilidade onde não era para ter. Agora, vê que ela deu a si mesma um tiro no pé, porque arruinou a sua posição. Mas aqui estamos testemunhando uma nova inversão da cena, porque Sara, de oprimida, se torna opressora. Ela começa a mandar, e ela manda Agar embora. De um lado está o Senhor, do outro lado Agar e Sara. Será que é isso? Será que o autor está dizendo isso para a gente? O narrador pretende dizer algo muito mais bonito. O Senhor estará sempre do lado dos oprimidos, portanto, de ambos os lados, porque de alguma forma ambas mulheres são oprimidas. Ora, Sara é oprimida por Agar, ora, Agar é oprimida por Sara. E o Senhor não está do lado dos que são sujeitos, né? Ele está do lado daquele que está sendo oprimido, né? Ele está do lado daqueles que não se deram conta do mal que estão fazendo aos outros. Ou seja, ele não está do lado da amante Sara, ele não está do lado da escrava Agar, que é arrogante, ele está do lado de Sara, que foi humilhada, e está do lado da serva Agar, que foi expulsa. Então Abraão respondeu: a escrava está no teu poder. No deserto, Agar é ajudada por um anjo do Senhor que lhe garante um futuro glorioso para o seu filho. E aí nós estamos já em Gênesis 7:11. O anjo do Senhor, encontrando no deserto, junto de uma fonte que está no caminho do sul, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Eu furo de Sarai, minha senhora, respondeu ela. Volta para a tua senhora. Tornou o anjo do Senhor e humilha-te diante dela. Ou seja, vai lá e pede desculpa. Você ofendeu ela, você humilhou ela. E ajuntou: multiplicarei tua posteridade de tal forma que será tão numerosa que não poderá contar. Olha, se ela obedecer, ela também será abençoada. Olha que coisa legal que está sendo aqui. Temos o problema e temos a solução. Disse ainda mais: estás grávida e vai dar à luz a um filho. Dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. A história da etimologia nos textos bíblicos é muito bonito. É muito bonito. Ismael é Ismael. O Senhor ouve. O nome de Ismael é dizendo que o fato dela ter um filho é a ação do pedido de Sara. O filho que Agar carrega no ventre é também fruto da bênção de Deus que foi enviada a Sara. Então, quem errou foi Agar. Agar que não soube usufruir da bênção
e da humildade da sua serva, da sua senhora. Então, é uma espécie de refrão do Antigo Testamento isso, né? Este menino será como um jumento bravo, sua mão se levantará contra todos, e a mão dos todos contra ele, e levantará a sua tenda defronte de todos os seus irmãos. É uma espécie de refrão, né? São também os filhos de Abraão, de alguma forma. Então aqui está dizendo que as tribos ismaelitas, os árabes, também são descendentes de Abraão. Mas a história, ela não serve apenas para justificar o nome de Ismael, mas também para aplicar nome a um oásis, Lo Horai, que é um nome estranho, né? Porque este nome traduzindo vai dizer assim, os vivos que me vêm. Gênesis 16, 14. Por isso deu aquele poço o nome de Larai Roi, que se encontra entre Cádiz e Barad. Muitas vezes um campo, uma árvore, um córrego, uma colina tem nomes estranhos na Sagrada Escritura porque eles servem para marcar um local. Às vezes acontece em que um ambiente das histórias são contados para explicar o significado do seu nome. Então, o que aconteceu naquele lugar? Deus viu, né? Deus viu aquela mulher que estava passando por uma dificuldade, né? Que estava passando por um sofrimento. Deus, ali ela recuperou a sua vida, recuperou a sua dignidade. Então, em nome de Deus que está vivendo. É a tradução mais próxima do original para nós. O nome de Deus que está vivendo. Então, o nome de Deus está dando vida a essa mulher. E a partir dessa anedota tribal, nós temos um quadro teológico da história de Agar que se torna um elemento negativo. Ou seja, a promessa de Deus não foi cumprida nessa direção. Mas que haja o nascimento de uma criança. Mesmo que haja, não é esse o projeto de Deus. É uma bênção? Sim, é uma bênção. Foi Ismael, Deus ouve, né? Foi um pedido feito a Deus e foi atendido. E aí nós vamos para o nascimento de Ismael. Agar deu à luz a um filho de Abraão, qual pôs o nome de Ismael. A promessa não foi cumprida. Abraão tinha a idade de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. E aqui o renascimento da promessa, que no capítulo 17 encontraremos uma nova história, paralela com a do capítulo 15, onde o Senhor vai renovar a promessa. Lembra que lá no capítulo 15, Deus passou no meio dos animais cortados como uma tocha flamejante? Pois é, agora no capítulo 17 será renovada a promessa e antes era unilateral, agora será bilateral. Então, esse texto do capítulo 15, ele vai ser escrito por homens que tinham uma ascendência sacerdotal. Então, a lógica do próximo capítulo, ela vai mostrar todo um projeto de reabilitação da aliança. Ou seja, entendemos errado, fizemos errado, então beleza, vamos retomar. Vamos renovar a aliança. Deus não traiu. Foi vocês que traíram Deus. Agora Deus vai continuar fiel à sua promessa, mas você também vai ter que se comprometer. Essa é a lógica. Então, esta casta levítica, muito ligada ao rito, ao culto da observância de regras de pureza e legalismo, entre as quais a lei da circuncisão, se destaca como uma das principais. Pois no capítulo 17 de Gênesis, nosso narrador vai inserir um tipo de lei da circuncisão de uma forma narrativa. Então, o que nós vamos ler no capítulo 17 não é uma história, é uma espécie de coleção de artigos do direito canônico judaico sobre normas para a circuncisão, que era um ato de filiação ao povo de Israel, mas coberto por um quadro narrativo. Parece uma história, mas na realidade são páginas reais de um livro de direito. E esse será o tema da nossa próxima aula. Muito bem, gente boa. Até a próxima aula. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus. Até a próxima.